Meus agradecimentos às coordenações do PIBID e Residência Pedagógica da UFBA pelo convite. Saudações a todos e a todas que acompanham o Congresso Virtual da UFBA. É uma honra dividir esta mesa com as pesquisadoras Jamile Borges, Isaura Cruz e Eliane Fátima do Carmo. Eu sou Ivanilda Amado, sou pedagoga, doutora em Educação pela Universidade Federal de São Carlos e atualmente estou diretora de Políticas para a Educação Superior na Secretaria Estadual de Educação. Essa diretoria está vinculada à CEP, que é a Coordenação Executiva de Programas e Projetos Estratégicos da Educação, e tem como superintendente o professor Dr. Márcios Gomes. Nesta mesa, intitulada Possibilidades, Impasses e Desafios no Trato com as Questões Étnico-Raciais de Gênero e Sexualidades na Educação Universitária e na Educação Básica, eu vou compartilhar reflexões e resultados da minha pesquisa de doutorado intitulada Intelectuais Insurgentes no Campo da Formação de Professores. A pesquisa foi orientada pela professora doutora Tatiane Rodrigues no programa de pós-graduação em Educação da Universidade Federal de São Carlos. Hoje, a minha apresentação tratará de pedagogias insurgentes para a iniciação à docência, com o objetivo de provocar, de problematizar e apresentar algumas possibilidades para a educação universitária e educação básica, dialogando principalmente com participantes dos programas PIBID e Residência Pedagógica. Na pesquisa de doutorado, eu apresentei a trajetória e analisei a produção acadêmica de 4 intelectuais brasileiras e uma norte-afro-americana. As intelectuais são, vocês podem visualizar nas imagens, produzidas pelo meu irmão, Tito Lama, que é grafiteiro, foi proposital para que possamos visualizar as imagens das pesquisadoras. As pesquisadoras doutoras são as professoras Petronília Beatriz Gonçalves e Silva, Wanda Machado, Ana Célia da Silva, Maria de Lourdes Siqueira e Joyce King. Antes de apresentar suas pedagogias, é importante situar o conceito de insurgência, que estou apresentando no título da minha tese de doutorado e nessa mesa, e situar por que este conceito, na minha concepção, potencializa a prática docente, principalmente considerando as políticas educacionais do atual governo federal. Então, o conceito de insurgência aqui apresentado vai além da opinião ou ideologia contrária à de um poder vigente, como é definido no dicionário. O conceito de insurgente está respaldado nas trajetórias de intelectuais negras que, na contramão do racismo, do patriarcalismo, do sexismo, do machismo, secaram as suas insubmissas lágrimas, fazendo a referência à Conceição Evaristo, e formaram network de intelectuais insurgentes. E mesmo que o sistema, ainda que o sistema se colocasse no lugar de outsider, de quem está fora do cânone, o sistema racista, machista e hegemônico, as colocasse no lugar de outsider, essas intelectuais, e aí outsider fazendo uma referência ao conceito de Patrícia Hill Collins, na minha concepção, essas intelectuais ascenderam socialmente, ingressaram nas universidades e tornaram-se docentes, produzindo teorias e práticas insurgentes para a educação brasileira. A formação de professores ainda é um grande desafio na implementação da Lei 10.639, e essa questão, o campo da formação de professores é vastamente discutido e analisado por essas intelectuais. Ainda, infelizmente, é um grande desafio formar professores na perspectiva da educação das relações étnico-raciais no Brasil, tendo em vista as resistências na reformulação das matrizes curriculares das nossas universidades, nossos cursos de graduação. Essa foi a discussão que eu desenvolvi na minha dissertação de mestrado, também defendida num programa de pós-graduação em educação da UFSCar, e centenas de pesquisas que têm analisado as matrizes curriculares dos cursos de pedagogia, das licenciaturas, também têm identificado a resistência e as problemáticas em relação às reformulações curriculares dos cursos de licenciaturas. Então, na minha concepção, considerando esse desafio,
o PIBID e residência pedagógica como programas de incentivo e de valorização do magistério e de aprimoramento do processo de formação de docentes para atuação na educação básica, são programas estratégicos, na minha concepção, para a promoção da equidade racial, para a implementação da Lei 10.639, para a formação de professores numa perspectiva antirracista. Então, na UFBA, por exemplo, a gente pode localizar diferentes atividades curriculares desenvolvidas, né, pelos participantes do PIBID e do Residência Pedagógica. Então, esses programas têm grande potencialidade para fortalecimento da formação de professores na perspectiva das relações étnico-raciais. Vale ressaltar, vale lembrar que a partir do dia 1º de junho, as secretarias de educação deverão habilitar as escolas que receberão os projetos submetidos pelas universidades proponentes, através da plataforma CAPES, né? As secretarias irão habilitar as escolas. Então, no que se refere ao estado da Bahia, por exemplo, para fortalecimento da educação básica, em articulação com as universidades proponentes, as instituições podem articular os seus projetos com as ações da Secretaria de Educação. As ações, os programas já desenvolvidos pela Secretaria de Educação. Né? Na CEP, por exemplo, que é a coordenação executiva, como já mencionei anteriormente, 2 diretorias desenvolvem programas e projetos para educação básica e educação superior. E esses programas, eles são potencializadores do processo de formação de professores. Então, na diretoria de educação integral, com a gestão do professor Astor Vieira, temos os projetos Escolas Culturais, Educação Física e Esporte Escolar, Centro Juvenil de Ciência e Cultura, Educação Ambiental e Saúde na Escola, Projetos Artísticos, Fanfarras, as Políticas para a Juventude. E na Diretoria de Políticas para a Educação Superior, as instituições proponentes de PIBID e residência pedagógica também podem contar com as ações e a estrutura dos complexos de educação integrado, do programa Ciência na Escola, da Universidade para Todos, da Universidade Aberta do Brasil e do programa Mais Futuro, né? Pensar articulações, como podemos articular todos esses programas e projetos para fortalecimento do processo de formação de professores. Bem, então, focalizando na temática central desta mesa, possibilidades e impasses e desafios no trato com as questões étnico-raciais, eu apresento algumas produções, conceitos e pedagogias que devem ser de apropriação de todos os professores, discentes, coordenadores, supervisores, gestores de políticas e todos interessados no processo educacional. Então, o campo da formação das relações étnico-raciais no Brasil apresenta uma vasta produção, existem diferentes metodologias e possibilidades já consolidadas que daria suporte para se pensar aos processos de formações, né, para as proposições de formação de professores, visto que nós viemos de um longo processo histórico. Né? Nossos passos vêm de longe, como é bem referenciado. Né? Então, desde a Frente Negra, desde a década de 30, com a Frente Negra, o Teatro Experimental do Negro, as experiências na Bahia, por exemplo, com o Olodum, as experiências do projeto pedagógico Ilê. Então, a gente vem de um acúmulo de estudos, de pesquisas, de desenvolvimento de metodologias que daria muitos suportes, estratégias e caminhos, né, para o processo de formação de professores. Então, além disso, é possível consultar os bancos de teses e dissertações da CAPES, então temos uma vasta produção científica, a BPN, por exemplo, os anais do COPEN, PNESB, os arquivos dos NEABs, os grupos de pesquisas das universidades, o GT21 da AMPED, enfim. Então, considerando todas essas possibilidades, hoje eu estou propondo um caminho, para a nossa conversa de hoje, estou propondo um caminho, certo? E com base
nas pesquisadoras que estão presentes na minha pesquisa de doutorado. Então, o que eu posso assegurar ao fazer essa seleção é de que as trajetórias, as experiências e o vanguardismo dessas intelectuais nos dão suporte para elaborarmos um programa de estudo sistematizado, e principalmente nesse contexto de isolamento, e para estudantes e professores que não estão vinculados a um programa de pós-graduação e que apresenta aí, né, a sua ementa, o seu roteiro, a sua proposição de formação, desse contexto em que nós podemos e devemos, né, elaborar nosso programa de estudo para atualização, para formação, para revisão conceitual, eu vou propor 4 tópicos. Minha apresentação está baseada em 4 tópicos, como eu já disse, com referência nas pesquisadoras que estão presentes na minha pesquisa. Então, o primeiro tópico para a formação e apropriação no que se refere à educação das relações étnicas raciais, eu estou propondo que os marcos legais e a luta histórica seja um ponto inicial. Então, os marcos legais e a luta histórica é o primeiro ponto. O segundo ponto, a formação de novas epistemologias educacionais. O terceiro ponto, a revisão de material pedagógico. E um quarto e último ponto, os diálogos diaspóricos, né, uma análise diaspórica, o acesso à leitura africana e afrodiaspórica que dê suporte para se pensar uma educação das relações étnico-raciais numa perspectiva transnacional. Então, no que se refere aos marcos legais e à luta histórica do movimento negro, que é o primeiro ponto. Então, para começar, eu gostaria de sugerir a leitura, por exemplo, da biografia da professora doutora Petronília Beatriz. Petronília Beatriz foi membro do Conselho Nacional, foi relatora da Lei 10.639 e também ali em articulação e consulta, aos professores, às redes, ao movimento social, às organizações, a consultores nacionais e internacionais, elaborou também as diretrizes de implementação da Lei 10.639, temos também o plano de implementação da lei. Então, são vários documentos que regulamentam a legislação. Além disso, a professora Petronília tem uma vasta produção de livros e de produção audiovisual, de muitas entrevistas e participações em congressos, que também é de grande relevância e é importante, o acesso. Então, além das dezenas de dissertações e teses de doutorado orientadas pela professora Petronília. Então, a minha indicação é de que, para conhecer a autora, então, quem é Petronília, Quem é essa autora? Então, a primeira sugestão é acessar essa biografia, escrita pela professora Petronília, e entender a trajetória, os lugares, a sua história de vida, para entender suas concepções também de educação. No que se refere ao acesso a essa legislação, como eu já falei, vai sempre existir, e quem é do campo da educação das relações étnico-raciais vai até se perguntar por que essa bibliografia e não outra, Por que essa referência, Ivanilda, e não outra? Porque existem diferentes caminhos. Eu indicaria, para assim, entender esse debate, primeiro, da educação das relações étnico-raciais, a trajetória histórica da Lei 10.609, bem como os documentos regulamentadores da lei, esse livro. Escolhi esse livro porque ele também tem em PDF, aí na dificuldade da compra de livro, ele tem em PDF, na internet, e ele apresenta uma trajetória histórica aí da educação antirracista até a aprovação da Lei 10.639. Então, é possível encontrar no PDF. Outro livro importante também nesse debate, tem outras discussões aí, é o Superando o Racismo na Escola, que também apresenta um panorama, geral das relações étnico-raciais na sala de aula e na escola, que é de grande importância. Também tem em PDF. Então, se apropriar dos marcos legais, das discussões que
que desenvolveram, né, que deram subsídios para a implementação da lei. Além disso, a gente pode também, se não tivermos ainda convencidos de que existe racismo na escola e que o racismo impacta no processo de aprendizagem, na prática docente, a gente também tem outras bibliografias. A gente pode ler Eliane Cavaleiro, esse não tem em PDF, mas é possível localizar algumas obras digitalizadas, algumas versões digitalizadas. É o livro de Eliane Cavaleiro que fez um estudo muito sistematizado em relação ao racismo na sala de aula. Bem, no que se refere à luta histórica, que é importante entender a lei não como uma imposição, né, mais uma regulamentação, mas entendê-la como resultado da luta histórica, do movimento social, de educadores, de pesquisas sistematizadas, de militantes e organizações, entendê-la como luta histórica. A indicação, o próprio livro da professora Petronilli, ela também faz um apanhado histórico, né, do pensamento negro e educação no Brasil. A professora Nilma Lino Gomes também faz uma pesquisa muito importante sobre o movimento negro, o pensamento do movimento negro no Brasil, e aí apresenta as ações, as experiências do movimento negro, e por que culminou, né, na Lei 10.639, que altera a LDB. Outro intelectual importante e livro importante que também nos dá base para essa compreensão é o livro de Augusto Salles, Educação, um Pensamento Negro Contemporâneo. No que se refere ao contexto norte-americano, a pesquisa O Pensamento Intelectual Negro em Educação também é um livro importante, acho que é possível acessar, a compra também é fácil. Então, os autores apresentam os caminhos, né? Os caminhos que que deram forma ao pensamento negro e educação. Então, para os autores, são dois caminhos. Um caminho individual, que são as ações individuais de intelectuais e ativistas negros, né? Como Frederick Douglass, por exemplo, e pelo caminho coletivo, né? Como o Harlem Renaissance, o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, e para os autores, esses dois caminhos deram forma a um pensamento negro em educação nos Estados Unidos. Então, uma bibliografia importante de ser acessada. Também é importante mencionar outras pesquisas, né? A Tatiane Consentino, por exemplo, que é minha orientadora, ela desenvolveu a dissertação de mestrado sobre o movimento negro no cenário brasileiro, embates e contribuições para a política educacional. Então, um recorte da pesquisa dela se concentrou ali entre 1980 e 1990, nessas décadas, né? Então, são pesquisas relevantes para entendimento e compreensão da Lei 10.639, da luta histórica que culminou na Lei 10.639, e porque, principalmente no contexto de retrocessos, né, precisamos ficar vigilantes em relação às reformulações curriculares, às reformas no campo da educação, às alterações na legislação. Observem que o contexto, por exemplo, da aprovação da reforma do ensino médio, são num contexto de crises, né, no contexto de mudanças. Então, ter essa compreensão da legislação e a importância e a luta histórica que está por trás dessas mudanças curriculares e regulamentares é de extrema importância. Por exemplo, o relatório do INESC, intitulado O Brasil com Baixa Imunidade, lançado em abril de 2020, deste ano, por exemplo, ele aponta que o Plano Plurianual de 2020 a 2023 do governo federal, não existe nenhuma menção ao público negro e quilombola, e nem aborda, nem trata sobre o racismo sofrido por essa população. Então, qual é a política educacional, qual é a política pública, qual a política do governo federal para essa população? Então, a gente precisa ficar, de fato, atentos e atentas aos avanços que tivemos, né? Termos conhecimento e apropriação para ficarmos atentas e atentos às mudanças, aos retrocessos e impedir que aconteçam os retrocessos, né? Bom, no que se refere à formação de novas epistemologias,
né? A gente tem diferentes epistemologias, diferentes perspectivas teóricas para um projeto de educação antirracista. Então, a minha proposição, como possibilidade de estudo, é a produção centrada no que as professoras Wanda Machado e Lourdes Siqueira produziram como possibilidade. Então, Wanda Machado, na minha concepção, ela é um guardiã da educação ancestral, né? Ela tem uma produção muito centrada e considerando a comunidade, ao respeito aos valores africanos, os mitos africanos, é uma referência, uma base referência na pedagogia de Wanda Machado, né? Ela fala uma coisa, é poética também a educação de Wanda Machado, né? Ela nos diz que é impossível ensinar sem falar de amor, sem tocar sem tocar e sem olhar nos olhos, né? Ela pergunta, como educar sem saber a cor dos olhos das crianças, né? Então, Wanda Machado, ela devolve para a gente a possibilidade de afetividade na educação, que também é de extrema importância. E ela apresenta, então, conhecer um pouco de Wanda Machado, para entender a sua concepção de educação. Ela é autora desse livro, né, Pele da Cor da Noite, e por esse livro a gente consegue entender um pouco as trajetórias e as concepções de Wanda Machado que se refere à educação. Também ela é autora aí de um projeto de grande importância que inovou a educação na Bahia e que também foi referenciado fora do Brasil. Pesquisadores de fora do Brasil vieram para a Bahia. Enquanto a gente está na Bahia, a gente busca referências, né, de outros países, de outros estados. Esse projeto de Wanda Machado é uma referência em outros países. Tem pesquisadores que vieram conhecer a experiência do Ireaiô. E aí Wanda Machado apresenta uma nova epistemologia. O que essas autoras estão pautando, que também é o que um pouco defendo na tese do meu doutorado, é que outras metodologias e epistemologias foram formuladas por essas intelectuais e elas devem serem consideradas nos processos de formação de professores. Então, aí como uma base poética e uma base artística também, Wanda Machado produziu Prosa Nagô, é um livro muito relevante, aí são as falas, né, um pouco o registro do seu campo de pesquisa, o que está nas entrelinhas, né, no nosso campo de pesquisa, na produção. Então, é um livro interessante para se pensar processos de formação de professores. Outra intelectual de relevância para a proposição de novas epistemologias educacionais, eu posso citar a professora Maria de Lourdes Siqueira, por exemplo. Então, aqui a biografia dela também, é a mesma editora, a Masa Edições, que também publicou a biografia da professora Petronilha. Então, para conhecer a concepção de educação, né, quais são as raízes, quais são as experiências dessas pesquisadoras e por que elas pensam a educação de determinado lugar, por que elas vivenciaram determinadas experiências que contribuíram para que elas formulassem um determinado pensamento, né, centrado na cultura, centrado na ancestralidade, na africanidade, centrado na realidade da criança, né? E aí, no caso da professora Maria de Lourdes Siqueira, centrada na realidade da criança baiana, né? Por exemplo, pelas experiências que ela tem também na Bahia, embora ela seja maranhense, né? Mas as experiências, e a experiência de mulher nordestina também, desse lugar de mulher nordestina, de mulher negra, elas produziram teorias e produziram pedagogias importantes que devem ser consideradas no processo de formação de professores. Então, ainda de Maria de Lourdes Siqueira, neste livro, ela apresenta algumas produções, artigos, teses, resumos, né, alguns comentários e algumas exposições, palestra que ela foi ministrando ao longo da sua trajetória. Então, é um material bem importante para acessarmos. Bom, então, no que se refere a um outro ponto, um terceiro ponto, que é a revisão do material pedagógico, né, a nossa sugestão é de que, principalmente nesse contexto de isolamento, em que estamos em home office, em que estamos
num momento tão difícil também, é um momento de atualização. Que tal a gente atualizar nosso acervo, nossas práticas, nossas metodologias, nossas biografias, né, nossas referências bibliográficas? Então, a produção de Ana Célia, no que se refere às provocações, né, a pesquisa de Ana Célia, no que se refere à revisão do material pedagógico, é um grande indicador. Né? A Ana Célia é uma grande indicadora dessa possibilidade de revisão. Que tal a gente avaliar nossos livros didáticos? Porque vamos voltar às aulas, né? Então, quando a gente voltar, será que eu vou continuar com as mesmas práticas? Como esses alunos voltarão às escolas? Quais são os impactos do isolamento na vida das crianças, né? Independente do pertencimento étnico-racial, e das crianças negras, que majoritariamente formam alunado no estado da Bahia, por exemplo. Então, na série, ela faz uma revisão, ela faz uma análise crítica do material didático e apresenta, isso é muito atual, né? Embora a gente tenha avanços nesse campo, assim, de ilustrações, tem muita literatura para didáticos e didáticos interessantes que avança nesse debate, mas ainda precisamos avançar mesmo na produção das nossas imagens, das linguagens, né, que envolve o processo de aprendizagem. Então, Ana Célia falou sobre a discriminação do negro no livro didático e apresentar uma pesquisa pioneira nesse campo. Ana Célia também produziu, né, escreveu a sua biografia, que tem parte de um pouco da trajetória da professora Ana Célia, e também ela apresenta alguns artigos, né, produzidos ao longo aí da sua vida acadêmica. Então, a literatura também é recomendável, urgente, né, e necessária. Bom, então, no que se refere ao último tópico sobre diálogos diaspóricos para pensar a educação, eu sugiro a leitura da bibliografia da professora doutora Joyce King, né? Joyce King é professora na Georgia State University, na universidade que fica no estado da Geórgia, né? Em Atlanta, nos Estados Unidos. Joyce King foi a minha orientadora no doutorado sanduíche, quando eu participei em 2018 do Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento. É um programa resultado, né, da luta histórica de pesquisadores negros, de militantes negros e de gestores, né? A Luísa Bairros tem uma grande importância na efetivação dessa política de mobilidade acadêmica. Então, é um programa que possibilitou a circulação, né, de muitos jovens pesquisadores negros no Brasil. 32 universidades foram beneficiadas, tiveram projetos aprovados e puderam garantir, né, essa qualificação no processo de formação de professores e de pesquisadores no Brasil, que vivenciaram experiências de pesquisas nos Estados Unidos, no continente africano e na América Latina também. Muitos pesquisadores foram a UFSCar, por exemplo, né, a UFSCar, por exemplo, que teve o projeto aprovado, possibilitou as experiências de pesquisadores na Colômbia, na França e nos Estados Unidos. Uma memória interessante de registrar, uma das orientações com a professora Joyce King, é que, num sentido de ampliar possibilidades e pensar os caminhos da minha pesquisa, eu perguntei, professora, o que nós podemos aprender com os afro-americanos para qualificar a nossa educação no Brasil? E ela me respondeu, primeiro, vocês brasileiros precisam prestar atenção, considerar, né, e valorizar as experiências no Brasil, no próprio território. E ela complementou. Uma vez eu fui na Bahia e conheci o projeto desenvolvido pelo Olodum, uma experiência powerful, como ela gosta de falar, uma experiência poderosa, uma experiência muito interessante. Então, é exatamente essa problematização, né? Nós temos uma tendência a buscar sempre o que está fora. Que é importante também, né? Conhecer outras experiências, outras bibliografias, outras produções. Mas também devemos considerar e valorizar, implementar
e implantar as experiências que são desenvolvidas pelos pesquisadores, educadores, né, brasileiros. E aqui na Bahia tem dezenas, centenas de experiências. O INEE, por exemplo, né, com a proposta pedagógica da Escola Manhilda, enfim. Então, essa consideração é importante, né? É importante, no que se refere a uma perspectiva de educação comparada, conhecer experiências de outros países, e principalmente naqueles países que vivenciam uma realidade muito próxima à brasileira, né, de suma importância. Mas essa valorização das intelectuais, dos pesquisadores, que desenvolveram suas experiências e suas análises teóricas com base na própria realidade. Então, essa é uma mensagem importante da professora Joyce King, né? E essa produção, ela tem uma relação muito próxima com o Neab Ufscar, com a professora Petronilha, a professora Tatiane Rodrigues, e a sua produção é muito relacionada na perspectiva de considerar a importância da articulação entre a pesquisa acadêmica e o desenvolvimento comunitário. Uma pergunta central nos trabalhos de Joyce King é: como nós podemos retornar o que aprendemos para a nossa comunidade? Então, não basta ingressar na universidade. Ela nos questiona como nós podemos retornar para a comunidade. Então, essa é a base, né, da produção, da perspectiva e da concepção de educação da professora Joyce King. Ela propõe um ensino emancipatório, né, uma compreensão da América Negra numa perspectiva crítica. Ela compreende o ensino, né, por meio da cultura e da arte, a importância da conexão das crianças com suas famílias, o desenvolvimento de sentimentos positivos sobre si mesmo e sobre o grupo étnico-racial ao qual pertence. Também traz uma discussão da consciência negra crítica e de resgate histórico. Dentre também nas suas concepções de educação, na sua produção teórica, Joyce King, para Joyce King, não se desenvolve excelência acadêmica sem excelência cultural. Né? Então, a excelência cultural, as experiências culturais é de suma importância. E aí, por exemplo, na Secretaria de Educação, a gente tem diferentes projetos que estão, embora não necessariamente embasados ali na concepção de Joyce King, né, no que se refere à concepção teórica, mas na prática é isso. Então, as escolas culturais, o que são as escolas culturais do estado da Bahia? Né? É o desenvolvimento da excelência cultural que interfere no processo de aprendizagem, né, que contribui para o processo de aprendizagem. Então, as escolas culturais, o Ciência na Escola, as fanfarras, os projetos artísticos são experiências que fortalecem esse processo. Então, é um pouco também da concepção de Joyce King. Então, ela afirma, né, assim, ela considera que as crianças precisam aprender sobre o que aconteceu com suas famílias, com seu bairro, com seu povo, né, para que elas tenham a oportunidade de desconstruir imagens racistas. Então, ela é um pensamento, né, uma concepção de educação ali pautada na experiência negra nos Estados Unidos, que tem muita relação com nossa experiência por conta da complexa trajetória que nós negros vivemos na diáspora africana. Né? Então, são algumas saídas potentes aí, através, baseadas, né, na produção da professora Joyce King. Então, esse é um outro livro. Eu tenho muitos outros, e aí, para quem tem dificuldades, né, em relação à leitura, né, do inglês, Joyce também produziu temos artigos traduzidos para português, então ela tem um artigo que está nesse livro aqui, organizado pela professora Nilma Lino Gomes e a professora Petronilha, que é Usando o Pensamento Africano e o Conhecimento Nativo na Comunidade. Outro artigo também em português, que está na revista Reveduc, é uma revista eletrônica da UFSCar, que é Educação, Comunidade e Relações Étnico-Raciais e Experiências nos Estados Unidos e em Mali. Então, ainda nessa perspectiva de entender a educação em outros contextos, e principalmente naqueles contextos que aproximam-se, né, a nossas experiências na Bahia, por exemplo, um estado majoritariamente negro,
essa pesquisa sobre a educação dos negros no sul dos Estados Unidos, o sul dos Estados Unidos, acho que eu focalizo aqui também. E aqui, sobre essa questão da mobilidade acadêmica, né, esses pesquisadores que participaram de um programa de mobilidade na USP, também fizeram alguns estudos de educação comparada mesmo, comparando o contexto de educação nos Estados Unidos e no Brasil. E com a leitura a gente percebe quantas aproximações temos, né? Como nossa realidade, em alguns aspectos, estão muito relacionadas com as experiências dos negros nos Estados Unidos, principalmente no sul dos Estados Unidos. Então, bom, para finalizar, considerar, né, que nós não temos o direito, enquanto professores, enquanto gestores, enquanto educadores, nós não temos o direito de desconhecer a legislação, né, principalmente como sujeitos históricos que vivem em uma realidade, né, que 80% do mundo foi colonizado, principalmente como sujeitos históricos em que vivencia, né, que vivem em um país racista, em que a maioria, no caso da Bahia, do alunado é majoritariamente negra. Então, a gente não pode invisibilizar os marcos legais, a gente não pode deixar de conhecer os marcos legais, a gente não pode invisibilizar a produção teórica de intelectuais, principalmente os intelectuais baianos, nordestinos e brasileiros, né? Então, se é preciso pensar um projeto de educação que considere essa potencialidade de essas pedagogias, né? Para que possamos encontrar saídas para nossos problemas educacionais. Então, se o nosso projeto de educação, a minha concepção, ele não silenciasse essas vozes que, sem dúvidas, mesmo no contexto de pandemia, nós não estaríamos enfrentando tantos problemas, os mesmos problemas, na verdade. Estaríamos, sem dúvidas, em um outro momento da história da educação, mesmo em contexto de pandemia, se essas intelectuais não fossem, essas e muitas outras, né, fazendo referência a essa por conta da minha pesquisa, não fossem silenciadas, né, que de fato o pensamento, as epistemologias fossem consideradas na política educacional. Então, para finalizar, de fato finalizar, então, são muitas questões, né? Essa compreensão é de suma importância, mas a gente ainda tem tempo, embora a gente tem algum tempo possível. Então, esse tempo possível pode começar por nós, educadores, professores, e nesse contexto de isolamento, gostaria de reforçar esse programa sistematizado sobre a sua prática docente e considerando as relações étnico-raciais. Porque as crianças vão voltar para a escola. E vai ser o mesmo plano de ensino? Vai ser a mesma prática? Como elas voltarão? Diante de todo esse contexto tão complexo do que envolve as relações raciais no Brasil, né? Que aí tem a relação com a economia, com os cuidados das crianças, com esses processos históricos que atravessam com as relações de gênero, de sexualidade, né? Então, quando essas crianças voltarem para a escola, será a mesma política educacional? Será o mesmo plano de aula? Como vamos revisar o nosso plano de aula? Como e quando? Então, esse é um momento de se atualizar, de estudar, de reforçar o seu processo de formação. E os estudantes PIBID e residência pedagógica que estão convidados e convidadas, convocados, tá? A elaborar esse programa de estudo, uma organização de estudo que qualifique as suas experiências na sala de aula. Tá? Obrigada e até uma próxima.